Biblioteca Brasileira Guido Vidanini e da Casa de Cultura Digital, organizou o Simpósio Internacional de Políticas Públicas para Acervos Digitais, realizado em São Paulo, entre 26 e 29 de abril de 2010. Neles estiveram reunidos especialistas e profissionais do Brasil e do mundo para a troca de experiências, conceitos e soluções, tendo em vista a proposição de políticas públicas de digitalização de acervos e a formulação de um modelo sustentável de preservação e acesso universal ao patrimônio cultural brasileiro. Como se estabeleceu na Carta de Intenções dos organizadores do CIPAD, a digitalização dos acervos culturais no Brasil tem se tornado uma tarefa de grande urgência, solicitando a reflexão sobre os limites impostos pela atual legislação do direito autoral, as novas tecnologias, os padrões e normas, assim como os caminhos para a formação de uma rede efetiva entre as instituições e os projetos já existentes. Outro passo importante foi dado com a Resolução 31, de 28 de abril de 2010, do CONAP. Esse documento, que dispõe sobre a adoção de recomendações para a digitalização dos documentos arquivísticos permanentes, procura auxiliar as instituições detentoras de acervos arquivísticos na concepção e execução de projetos e programas de digitalização. O documento estabelece as diretrizes gerais para um processo de digitalização dos acervos, entendido como uma das ferramentas essenciais ao acesso e à difusão dos acervos arquivísticos, além de contribuir para a sua preservação, uma vez que restringe o manuseio aos originais, constituindo-se como um instrumento capaz de dar acesso simultâneo, local ou remoto aos seus representantes digitais, como documentos textuais, cartográficos e fonográficos, em suportes convencionais. Por outro lado, a Biblioteca Nacional, com sua biblioteca digital, tem indicado soluções técnicas e caminhos importantes para a construção de uma rede nacional de acervos digitais. Outras iniciativas vêm um pouco do país, sugerindo a possibilidade de criar os mecanismos efetivos de colaboração para fortalecer os projetos em curso e preparar a proposição de novos rumos. Entre estas, devemos destacar a Rede de Cooperação Interinstitucional Memorial de Pernambuco, que reuniu em 2008 o Museu da Cidade do Recife, a Biblioteca Pública, o Arquivo Público Jordão Emericiano e o Laboratório Líder do UFPR. Com o objetivo de promover cooperação interinstitucional através da realização de programas estratégicos de promoção, conservação e acesso ao patrimônio memorial e informação de interesse histórico, custodiada por instituições de missão memorial de Pernambuco. Essa rede propõe um modelo de ação, esperamos ampliar em escala nacional, e a formulação de seus objetivos deve nortear a formação de uma rede nacional com o escopo de estabelecer uma rede de acervos e pesquisadores integrados em uma estrutura lógica, interoperável e interinstitucional, com a manifesta intenção de partilhar de forma inteligente recursos humanos, financeiros, tecnológicos, saberes e capacidades específicas de cada parte, em benefício do bem comum e do patrimônio cultural, unindo em iniciativas comuns a áreas onde a duplicidade de esforços resulta em desperdício de tempo e de recursos. O Ministério da Cultura, instigado pela importante atuação do Fórum da Cultura Digital, tem liderado as iniciativas para a formulação de uma política pública de digitalização dos acervos memoriais. Nesse sentido, que o Plano Nacional de Cultura, instituído pela Lei 12.343, de 2 de dezembro de 2010, determinou, no seu anexo, a necessidade de implementação de uma política nacional de digitalização e atualização tecnológica de laboratórios de produção, conservação, restauro e reprodução de obras artísticas, documentos e acervos culturais mantidos em museus, bibliotecas e arquivos, integrando seus bancos de conteúdo e recursos tecnológicos. Estamos claramente de acordo. Contudo, nosso entendimento é que tal política deverá ser constituída não apenas a partir de uma profunda reflexão e planejamento, mas também da experiência acumulada pelos atores efetivamente envolvidos com a digitalização de seus acervos. No contexto dessa evolução ou revolução permanente da tecnologia, a fixação dos padrões e procedimentos devem estar necessariamente colados no cotidiano da produção dessa dimensão da cultura digital. Na lógica peculiar da cultura digital, as iniciativas ganham vigor e visibilidade a partir da inventividade fragmentada e, ao mesmo tempo, interconectada, característica da imensa rede que se constrói com o esforço colaborativo de milhares ou milhões de atores individuais ou coletivos, entre os quais se destacam as corporações, e entre elas as grandes corporações. As instituições culturais, responsáveis pela preservação e pelo acesso dos acervos que conformam e permitem a existência da memória nacional, têm desenvolvido,
de forma ainda desconexa, diversas iniciativas de reprodução e publicação na internet de seus acervos, movimento essencial para a cultura brasileira no século XXI. No dia 14 de setembro de 2011, durante o CPCM, na cidade do Recife, realizamos na sala do Conselho do Instituto Ricardo Brenan uma primeira reunião de representantes das instituições públicas ou privadas envolvidas ou desejosas de se envolver em projetos de digitalização dos seus acervos para a discussão de caminhos práticos para contribuir com os processos no curso da valorização da cultura brasileira. Nesta reunião, os representantes das instituições decidiram estabelecer uma carta de princípios de atuação para sustentar uma política de digitalização dos acervos memoriais e de procedimentos para a conformação do espaço colaborativo de trabalho. Nesse primeiro momento, a rede assumiu 3 compromissos e estabeleceu a necessidade de desenvolver 3 dimensões de padronização. São esses os 3 princípios de uma política de digitalização dos acervos sob a responsabilidade das instituições participantes. Vou falar disso daqui a pouco. A rede, tendo em vista a realização dos seus objetivos, criou um comitê gestor, com o objetivo de implantar uma plataforma colaborativa na internet para a troca de informações e documentos entre os membros da rede, e essa plataforma poderia ser a base para o desenvolvimento de um metabuscador dos acervos digitais geridos pelos membros da rede. A rede decidiu criar um grupo, esse comitê gestor é responsável por criar um grupo de trabalho para coletar informações, desenvolver um diagnóstico da situação dos acervos particulares, da situação dos acervos particulares da rede, participantes da rede, preparar um plano de atividades para o ano de 2012, contemplando a criação de 3 grupos de trabalho para atender ao desenvolvimento dos padrões e recomendações relativos à digitalização, metadados e arquitetura de repositórios digitais e preservação digital. Criar um outro grupo de trabalho dedicado à formatação de um grande projeto de digitalização de documentação dos arquivos públicos estaduais, um piloto de uma iniciativa transversal e plurinstitucional. Esse projeto será chamado Projeto Documento. Buscar o permanente diálogo com a coordenação de cultura digital da Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura para uma efetiva colaboração na construção de uma política nacional de digitalização dos acervos memoriais brasileiros, que está prevista no Plano Nacional de Cultura. Divulgar a formação da rede e coordenar a adesão de outras instituições e atores. E preparar uma nova reunião do Fórum em maio de 2012, a ser realizada na cidade de São Paulo, em maio de 2012. A gente faz a revisão enquanto lê, né? Que é a ser realizada. Então, várias instituições assinaram, estavam presentes na reunião de ontem, né? O Projeto Brasiliana, o Fórum dos Diretores dos Arquivos Estaduais, o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, o LIBER, o FPE, o Arquivo Nacional, o Arquivo Público do Estado de São Paulo, o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a Biblioteca Edith José Mendes da USP, a Biblioteca Mário de Andrade, o Arquivo Público do Espírito Santo, a Biblioteca Pública de Pernambuco, o Museu da Cidade do Recife, o Instituto Clio, a Fundação Joaquim Nabuco, Arquivo Público Estadual Giovanni Mereciano de Pernambuco, Instituto Ricardo Brenan, Fundação Pedro Calmon, Arquivo Público Estadual da Bahia, Arquivo Público do Estado do Piauí, Arquivo Público do Estado do Ceará, Arquivo Público do Estado de Mato Grosso, Arquivo Municipal de Olinda, Arte sobre Arte Festal, Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Norte, Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Memorial da Justiça, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Arquivo Central da Universidade Estadual de Campinas, Instituto Brasiliano, Laboratório de História Oral e Imagem da Federal de Fluminense e o CANON da Escola Politécnica da USP. E claro que nós estamos abertos a todas as outras adesões. Né? De constar também a presença como observadores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e da Petrobras, da gerência de patrocínio da Petrobras, o Ricardo Nascimento e a Fernanda Menezes do BNDES, né, que participaram da reunião. É importante relatar isso para aqueles que não estiveram na reunião, de forma até muito ativa, não só observadores, tomaram a palavra, falaram, contribuíram e reafirmaram o grande interesse dessas instituições privadas, mas importantes atores no patrocínio da cultura brasileira, em se comprometerem com os projetos que a rede memorial vai abraçar e desenvolver. Na expectativa de que é de grande interesse dos patrocinadores, desses tipos de patrocinadores da cultura, a conformação desses ambientes colaborativos
que evitam a duplicação dos esforços, aumentam e otimizam as nossas capacidades e também dão a eles um ambiente de segurança para avaliação dos resultados dos recursos que estão sendo investidos. Isso foi repetido e falado ao longo de toda a reunião.